oportunidade de levar verdadeiramente um conteúdo que Deus colocou no nosso coração ao longo desses anos. Para vocês que não entenderam, fique até o final desse vídeo, que você vai entender tudo e conseguir as respostas que você procura. Excelente dia, FAs. Obrigado pela presença de todos. Hoje eu estou abrindo aqui a sala para o Rodrigo. O Rodrigo ele teve essa ideia, essa criatividade aqui de colocar todos os sábados um tema diferente aqui no Five Talks. E hoje a gente trouxe aqui dois FAs, um casal, que é o Anderson e a Lu. E convidamos também, né, as mulheres também. Eu até tive isso no coração ontem, quando eu estava conversando com o Rodrigo, de todo sábado, né? A gente ter esses temas e as mulheres também participarem. As mulheres sempre têm feito, se não for um tema que é só de mulher, nos convidar também, porque eu acredito que isso vai acrescentar isso às nossas casas, às nossas famílias, tá? Segue o convite aí, Tayane. E Anderson, seja bem-vindo. O Anderson hoje, mas a Lu traz um tema que é problemas atuais dos casais e o cristão. Então, eu acredito que é uma manhã muito proveitosa e de muito conhecimento. Fica à vontade, Anderson, e obrigado pela presença de todos. E nós que agradecemos a oportunidade de levar verdadeiramente um conteúdo que Deus colocou no nosso coração ao longo desses anos. Para vocês que não entenderam, fique até o final desse vídeo, que você vai entender tudo e conseguir as respostas que você procura. É isso aí, né? Eu sou a Luciene do Anderson. E eu sou o Anderson da Luciene. Estamos aqui, né? Estamos casados há 29 anos. Estamos aqui para poder acrescentar aí um pouquinho, né, na vida conjugal de cada um. E acredito que vai ser algo assim extraordinário da parte de Deus. Quando esse conteúdo chegou para nós, essa solicitação, né, os problemas atuais dos casais. Há mais de 15 anos a gente atua como verdadeiramente aquele casal que ajuda famílias, né? E nós temos mapeado verdadeiramente quais são os problemas que assolam os casais hoje. E eles, às vezes, vêm até despercebido ao longo do tempo e o casal não entende e vai minando o seu relacionamento. Um primeiro deles é a comunicação. O casal para de se comunicar, mas isso vem devagarinho, vem assim, bem com sapatinho. O casal não percebe, quando percebe, o casamento já está em vias de ser destruído. É isso mesmo, a questão da falta de comunicação é só é uma parte, né? E antes que aconteça a falta de comunicação, algo já aconteceu lá atrás, né? Então, é o esfriamento, é a falta de interesse, né? De compartilhar o dia a dia, de querer. Às vezes, as pessoas se recusam a conversar sobre alguns certos assuntos para poder evitar conflitos, e isso não é uma solução. Todos os dias vai evitando conflitos, porque, eu não quero conversar com essa pessoa, porque eu não quero mais conversar, eu já estou cansada de falar, eu já estou cansado de falar, e essa pessoa não me escuta e não tem adiantado nada. Isso é um ponto muito forte, porque vai desmotivando um e outro, e a comunicação ela vai se acabando. Pra vocês terem ideia, em 2024, 428 mil casamentos foram destruídos. Eles efetivaram o divórcio. 428 mil casamentos. A média de duração dos casamentos hoje dura em média 13 anos. Então, as pessoas não querem mais ficar casadas. Mas, Anderson, por quê? Porque às vezes a gente falta entender qual que é o propósito do casamento. O propósito do casamento, você escolheu uma pessoa. Não foi Deus que escolheu para você. Você escolheu. E quando você faz essa escolha, você é responsável pela duração do seu relacionamento. E como que a gente vai ficar casado? Como que a gente Oh, partir eu desse princípio? só fiz uma Como? árvore bem bonita com umas bolinhas e pisca-pisca. Parabéns, meu amor. É sobre isso, família. E o Natal é sobre a família. Parabéns. O Papai Noel vai vir na minha casa e pôr uma
passar um filhinho, o Papai Noel vai ver e vai me dar presente. Vai te dar Parabéns, presente. isso mesmo. Amém. Então, amados, essa Amém. Glória a Deus. É legal. Então, amados, o que a gente precisa fazer, né? É ser autorresponsável no seu relacionamento. Você decide a estar casado. Quando nós decidimos estar casado, nós lutamos pelo o nosso casamento todos os dias. Nós estamos há 29 anos lutando pelo casamento todo dia, nos aprimorando todo dia, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. A falta de comunicação, ela vem porque teve alguma falha. Os relacionamentos estão acabando porque teve falhas. Às vezes, eu jogo a responsabilidade no meu cônjuge. Gente, isso é muito comum. Sempre a pessoa chega aqui no nosso consultório e fala assim: ah, não, o problema é ela. Ah, ela não muda. Ah, ela não para. Ah, não, o problema é ele. Ele não muda, ele não para. Precisamos realmente olhar para dentro de nós mesmos e chamar a responsabilidade. Porque a responsabilidade de mudar o nosso relacionamento está em nós. Não é a culpa do outro. Não é se o outro mudar, eu vou mudar. Ah, então, assim, a culpa está sempre na outra pessoa. É, Não é verdade. O relacionamento, ele acontece com duas pessoas. Então, o culpado é os dois. Então, se a gente começar a ver a responsabilidade da mudança do nosso relacionamento em nós, as coisas vão melhorar. Porque a partir do momento que nós mudamos, o nosso relacionamento vai mudar. A gente precisa entender que a mudança do nosso relacionamento está em nós. Ah, eu não vou perdoar porque ele não perdoa. Ah, eu não vou fazer isso porque ela não faz isso. Então, nós não podemos pensar dessa forma. A gente precisa pegar a responsabilidade para nós, porque cada um de nós temos o nosso casamento que merecemos, porque nós estamos plantando, né? Todos os dias nós semeamos, né, no nosso relacionamento e a gente vai colher aquilo que a gente está semeando, porque a semeadura a gente pode escolher, né? Mas a colheita não, a colheita a gente vai colher. e interessante o segundo ponto de divórcio, né? Financeiro. Vocês falam financeiro. Se você não está alicerçado, se você não tem comunicação, a finança também pode destruir o seu relacionamento. A segunda coisa gritante que chega aqui para nós é: olha, o dinheiro acabou, meu amor acabou. Nós estamos em crise financeira, meu amor acabou. Ah, ela gasta demais, meu amor acabou. Ele não deixa eu participar das finanças, meu amor acabou. Olha só como as pessoas trocam situações, porque a questão financeira é passageira. Você um dia está no topo, um dia você está no vale, um dia você está em ascensão, um dia você está caindo, mas isso é cíclico. Essa passagem vai acontecer. A finança ela não fica ruim para sempre. Então, por um momento, as pessoas abrem mão do seu relacionamento. Não podemos basear o nosso relacionamento, né, na nossa vida financeira, porque, igual o Anderson falou, ela é cíclica. Na mesma hora que ela está lá em cima, ela está lá embaixo. Então, se a gente basear o nosso relacionamento na vida financeira, o nosso relacionamento vai virar uma montanha russa, né? Então, nós não podemos fazer isso, né? E o Anderson falou que, né, a vida financeira tá ruim, ah, então eu não amo mais. Amor não é sentimento, amor é decisão. Nós decidimos todos os dias amar, né? E eu gosto muito de falar que o amor e perdão, ele anda assim de lado a lado. Nenhum dos dois é sentimento, né? É decisão. Nós precisamos decidir amar. Então, assim, toda vez, né? É claro, gente, nosso relacionamento não é flores todos os dias, né? Nosso relacionamento não é parque de diversão, é campo de batalha. Então, todo dia tem um gigante aí pra gente tá matando. Então, assim, não é todo dia que você acorda, nossa, que maravilha, que amor. Não. Tem dia que você acorda, a última pessoa que você quer ver é o seu cônjuge, né? A última pessoa que você quer conversar é com ele, com ela.
Então, é nesse momento que a gente precisa decidir. A gente precisa decidir amar, porque o nosso propósito é maior do que as frustrações que a gente passa todos os dias, né? E a gente precisa entender também a pessoa que está do nosso lado é ela que vai mais nos ferir, né? Digamos assim, porque ela tem acesso ao nosso coração. Então a gente precisa entender isso, sabe? Nós vamos ter as maiores felicidades com o nosso cônjuge, mas também vamos ter muitas tristezas. Então, é nesse momento que a gente está passando por essa tristeza, por essa frustração, que precisamos decidir amar. Comece a projetar o seu relacionamento a 5, 10, 15, 20 anos para frente, como você quer o retrato da sua família. Meu Deus, verdade. E sobre finanças, precisa ter equilíbrio, precisa ter conversa. Pela falta de comunicação, não tem conversa sobre finanças. E o maior desafio do relacionamento é conversar sobre dinheiro dentro de casa. Porque quando você tenta organizar as finanças, parece que um é acusador do outro. Não, é você que gasta, é você que. Não, ó, você está gastando demais. Você tirou dinheiro de onde não precisava, de onde não podia. Então, precisa ter realmente um equilíbrio dentro de casa e falar verdadeiramente. Ah, eu não sei conversar sobre finanças. Consiga um mentor, consiga alguém para te ajudar. Ah, o meu relacionamento está destruído. Busque ajuda. Não espere verdadeiramente a eminência de um divórcio para buscar ajuda. Quantas pessoas hoje, graças a Deus, estão chegando para nós no processo antes de entornar o caldo. Isso é que é necessário. O cuidado antes que o divórcio aconteça. Mas também chega aqui pessoas que falam, ó, é a última oportunidade que eu vou dar para o meu relacionamento. E aí Deus entra com a graça, porque não somos nós. É o Espírito Santo de Deus que entra com graça e abre os olhos dessas pessoas para que continue verdadeiramente casado com o seu casamento. Eu sempre falo, continue casado com o seu casamento. Não abra para o pecado entrar. Não abra para o pecado entrar, porque o pecado ele vem para destruir mesmo, para destruir a mente, o coração. Então nós precisamos verdadeiramente entender o propósito do nosso casamento. E quando a gente entende o propósito do casamento, tudo melhora. É isso mesmo, a gente precisa, né? As finanças é um ponto assim crucial de conflito, porque No. na hora que a pessoa vai conversar sobre finanças, tem muitas acusações, a pessoa se sente acusada. A mulher vai falar assim: não, mas eu estou gastando só com a casa, estou comprando as coisas de casa e tudo. Ela se sente acusada, que ela que está gastando, ela que tá gastando o tempo todo. E a mesma coisa o marido. Então, assim, precisa ter um amadurecimento, né, intelectual para poder ter esse tipo de conversa. Conversas difíceis precisam existir dentro do relacionamento. Nós não podemos fugir disso. E as finanças, ela é o ponto da gente começar a ter os nossos projetos. Né? Se nós não tivermos a nossa finança regular, né? Então, assim, estudada, nós não conseguimos projetar, nós não conseguimos, né, sonhar. Então, nós precisamos ter isso. E eu falo muito, o sonho dentro do relacionamento é algo muito importante, porque os projetos, eles não são somente para a gente sonhar com eles, a gente precisa vivê-los também. Então, para a gente conseguir viver os nossos projetos, nós precisamos ter as nossas finanças, né, estudadas direitinho. Porque para a gente, até mesmo para saber aonde que a gente fecha uma torneira, aonde que a gente consegue projetar algo para o nosso relacionamento, para a nossa própria vida. Então, a gente precisa ter esse amadurecimento. Então, assim, não adianta fugir desse assunto, né? Esse assunto é algo que precisa acontecer dentro do relacionamento, porque todas as dificuldades que a gente passa, a gente precisa entender que é para o nosso amadurecimento, é o nosso crescimento. E é no deserto que a gente consegue adquirir muitas coisas, né? Eu falo, sim, por experiência própria, porque é sempre quando nós estamos passando num deserto, principalmente financeiro, é que a gente consegue desenvolver muita coisa. Então, assim, a gente precisa ter essa maturidade de entender, né, o momento que estamos vivendo. Eu vou dar um exemplo para ficar bem gravado, né? Na pandemia, quantos negócios foram destruídos, né? Quantos negócios?
quantas vidas financeiras foram destruídas, sem falar das vidas que foram ceifadas. Mas aquele que manteve o equilíbrio, aquele que fez as contas, aquele que fez o planejamento, aquele que conversou sobre finanças, passou por esse período e a família foi eh, restaurada, foi de forma estruturada na rocha. A Luciene, sabiamente, ela fez um planejamento para nós. Falou, de manhã você vai fazer isso, você vai sonhar, logo depois que isso tudo acabar, nós vamos poder ter acesso às outras coisas que hoje foram privadas. E ali ela trouxe uma consciência financeira para nós. Nós aprendemos a colocar ali um pouquinho de dinheiro em cada área. E com isso, nós passamos por esse período. E as meninas continuaram sonhando. Então, quando ela falou dos sonhos, plantem sonhos de crescimento na família de vocês. Não parem de sonhar. Tá difícil, tá sem grana? Sonhe. Ah, eu não posso. Uma pessoa viajou, o que que eu faço? Eu não consigo viajar. Sonhe, não pare de sonhar. Porque quando você sonha, o céu ativa e abre portas, traz conexão, traz pessoas para que possam ser as pontes que vocês precisam. Então, nunca pare de sonhar. Sempre faça o sonho, sempre faça um planejamento. Queira realmente viver o melhor dessa terra, porque nós somos filhos do rei, nós podemos todas as coisas aqui, mas vamos passar alguns processos? Vamos. E assim, a área financeira, ela vai passar, ela vai melhorar, mas o seu casamento precisa ser alicerçado na rocha que é Jesus. Vamos falar agora intimidade. Gente, falando sobre comunicação, finanças e intimidade. Se tudo isso está ruim, vai ter intimidade? Vai ter intimidade? Olha as mulheres, ó. A maioria das mulheres, ó, não vai ter intimidade. Sabe por que que acontece isso, queridos? Porque a gente tem que entender algo, né, muito importante. A mulher é totalmente emocional. Então, se ela passa um dia ruim, uma semana ruim, não tem como ter intimidade. Não tem como, não tem como. Porque, e se ela estiver cansada, principalmente, não tem jeito. Porque o homem, ele procura intimidade para poder relaxar, descansar. A mulher não, se ela não tiver cansada, não rola. Então, assim, a gente precisa entender que a falta de intimidade ela é um resultado de um mau relacionamento, né? O relacionamento do dia precisa estar fluindo bem, tá acontecendo as coisas bem. Não adianta ser grosseiro o tempo todo e na hora H vai bater na porta, vai encontrar a porta fechada, não tem como. Então, assim, uma vida, um relacionamento saudável é um resultado de uma intimidade saudável. Eu gosto muito de falar também que a nossa intimidade com o nosso cônjuge depende muito da nossa intimidade com Deus. Por que isso? Porque a nossa intimidade é um presente que Deus nos deu. Então, nós não vamos ter isso na eternidade. Então, a gente precisa usufruir esse presente de Deus, que ele tem endereço para acontecer também, que é só debaixo de aliança. Porque se a gente não tiver debaixo de aliança, nós estamos abrindo um presente que Deus nos deu em hora e momento errado. A gente precisa abrir esse presente de Deus debaixo de aliança. Então, se tem alguém aqui que não está em aliança, né, certinho, corre e arruma, né, porque você está abrindo um presente que não é para você abrir. Isso se dá pelas pessoas não entenderem o propósito, né? Quando a pessoa tem intimidade fora do casamento, ele está colhendo maldição para a vida dele. E isso é fato. Mas quando a aliança está concebida, irmãos, nós precisamos estar verdadeiramente dentro do propósito de Deus. Então, a intimidade é propósito. Intimidade é complemento. É tudo de bom nessa terra, intimidade. Então, o que que a gente precisa fazer? É plantar sementes boas. O que que você está plantando no seu casamento? Seja gentil, seja companheiro, ajude a sua esposa a desenvolver intelectualmente, faça um devocional com a sua esposa, porque a intimidade com Deus está realmente, igual a Luciane falou, realmente ligada na intimidade aqui na Terra. E o que que eu faço, né? Qual que é a estratégia que eu faço? Eu tento ajudar a minha esposa em todas as áreas. Tem muito marido que chega do trabalho, senta no sofá e é o rei da casa.
E aí, quando vai buscar intimidade à noite, não tem e ainda fica brigando. Porque a esposa está cansada. Cria uma estratégia. Eu chego em casa e eu começo a mapear a casa. O que que eu preciso fazer para deixar minha esposa descansada para que eu seja servido à noite, que eu tenha acesso àquilo que Deus preparou para nós. Isso é estratégia. Tem cara que fala, eu não ajudo em casa, eu não faço nada, eu só fico no controle. Irmãos, você está perdendo o seu casamento devagarinho, não está percebendo. Porque um dia ela vai falar assim: olha, eu não tenho um ajudador dentro de casa, eu tenho uma pessoa que quer gerenciar a minha vida e gerenciar a minha casa. Não, nós somos companheiros e estamos no mesmo propósito. O que custa para você auxiliar a sua esposa? Ah, eu não auxilio, mas eu contrato alguém. Vai lá e faça verdadeiramente algo diferente. Isso também está muito na mão da mulher também, viu, gente? Não é só o homem, não. Né? Não adianta o homem ficar um dia inteiro trabalhando e chegar e encontrar uma mulher rixosa, reclamona, briguenta, né? Mandona. Não, não existe. Então, assim, está nas mãos da mulher também, principalmente, né? Porque a mulher, né? Se vocês não sabem, a mulher ela tem a representação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, o que, que ele faz? Ele coloca as coisas todas no lugar, ele ajusta as coisas, ele coloca as coisas em harmonia. Então, esse é o papel da mulher, né, dentro do lar. Então, está acontecendo uma coisa assim, gritante, né? É a falta de conexão emocional, né? Então, assim, os casais estão vivendo sempre no automático. Quando estava lá no momento do namoro e do noivado, não era tudo maravilhoso, não era gostoso demais, você ficava contando no relógio o momento de ver a pessoa. Então, isso precisa voltar. Isso precisa acontecer novamente para que a conexão emocional ela volte novamente, né? É possível você ter 30 anos de casado e sentir frio na barriga ainda. É possível, né? Ter aquele sentimento de paixão. A paixão, ela é algo que dura, em média, no máximo, 3 anos e meio. Então, quando acaba esse sentimento chamado paixão, que é maravilhoso, que é delicioso, que é aquele sentimento que você quer ficar perto da pessoa o tempo todo, você quer sentir o toque da pessoa, gente, é muito bom. Só que esse sentimento, ele é passageiro, mas nós podemos retornar com ele para dentro do nosso relacionamento, para que nós possamos viver o melhor de Deus aqui na Terra no nosso relacionamento. E a gente precisa estar cultivando isso todos os dias, né? Com gentileza, com delicadeza, né? Com romantismo. A gente acha assim, ah, não, eu casei, então não preciso ser romântica, não preciso ser romântico mais. Não, a gente precisa. Nós precisamos surpreender o nosso cônjuge com aquilo que a gente nunca fez. Amém, amém. E para a gente já indo para o final, imaturidade. Imaturidade dentro do relacionamento é uma das coisas que é gritante quando chega pra gente. As pessoas não cresceram para dentro, para estar dentro do casamento. Ainda é solteiro dentro do casamento. Ainda tem os pensamentos de solteiro quando é casado. Então essa imaturidade, ela tem minado os casamentos hoje. Porque hoje as pessoas querem tudo no imediatismo, que é muito rápido. Ah, eu quero uma mudança rápido, você precisa responder rápido. Não, amados, cada um tem seu tempo. Mas nós precisamos verdadeiramente ter a autorresponsabilidade dentro do nosso casamento. Você se casou, você se tornou homem. Você se casou, você se tornou uma mulher. E juntos você vão lutar pela família todos os dias, baseado na palavra, baseado naquilo que Deus instaurou como família. Homem e mulher prosperando, crescendo, multiplicando. E dessa forma as famílias vão ser fortes. Hoje eles estão tentando quebrar aquilo que Deus fez, quebrar a família da forma que Deus instaurou. Então nós precisamos verdadeiramente lutar por isso. O Senhor nos colocou, nos posicionou para lutar por isso todos os dias. Por isso que o Instituto Rocha Centro de Terapia de Casais trabalha com base na família, na palavra, para que as pessoas possam entender que famílias unidas são fortes. Elas não são quebradas facilmente. Algo dentro do relacionamento precisa acabar, que é o eu. Ah, eu mereço. Ah, eu quero.
Não é mais eu. A partir do momento que nós nos casamos, não existe eu, mas sim o nós. Então a pessoa vê muito, sabe? Eu preciso ser feliz. Eu quero assim, eu sou assim. Não. A gente precisa aprender que o relacionamento é abrir mão de muitas vezes daquilo que a gente mais gosta para poder agradar outra pessoa. A gente precisa colocar, inculcar na nossa cabeça que nós casamos para fazer a outra pessoa feliz. Nós não nos casamos para ser feliz. Então, a felicidade da outra pessoa depende de nós. Se essa pessoa que está do seu lado, ela está infeliz com qualquer coisa que seja, qualquer área financeira, área amorosa, qualquer área. Se ela está infeliz, a culpa é nossa. Eita, Então, nós somos culpados da infelicidade da outra pessoa. Então, a gente precisa entender isso e acordar todos os dias de manhã e falar assim: o que eu vou fazer para melhorar o dia dessa pessoa? A gente não pode pensar, o que eu vou fazer para ferrar a vida dessa pessoa. Não. Nós precisamos entender que nós estamos dentro do mesmo barco. É um objetivo só. Se um só remar, vocês vão ficar rodando, vai cansar, vai fadigar e não vai sair do lugar. Então, nós precisamos unir forças. A gente precisa entender que nós somos mais fortes com o nosso cônjuge. Se nós não tivermos essa visão de nós estarmos indo para a mesma direção, nós não estamos vivendo um casamento. Amém. Para fechar, eu queria contar uma história, né? Nós fizemos 29 anos de casado em outubro e a Luciane me ligou do supermercado e em menos de 3 minutos eu estava lá. Cheguei lá cansado, correndo, porque ela falou: amor, vem cá me ajudar. Eu fui, quarteirão de baixo, cheguei lá correndo. Cheguei lá e, amor, olha aqui. Aí peguei a sacola, aí a menina olhou assim: mas você veio rápido. Eu falei: amanhã a gente faz 29 anos de casado. A menina do caixa regalou um olho desse tamanho, falando: como assim 29 anos de casado? Eu falei: são 29 anos de casado, nós vamos fazer amanhã. Fala, mas eu não escuto mais isso. Eu não vejo mais isso. Isso não acontece mais com frequência. E Deus colocou no meu coração propósito. E para nós fecharmos, o propósito é que precisa ser mais forte que vocês. Aí eu quero separar qual que é o propósito que Deus colocou. Eu não estou satisfeito. Qual que é o propósito que Deus colocou no seu coração? O propósito é família juntas. Vocês precisam se moldar à realidade do seu casamento. Mude ela. Mude a realidade. Meu casamento não está bom. Procure ajuda, não está bom. Mude você para que o seu casamento dure até que Jesus venha para um ou para o outro. Ou arrebate os dois juntos. É isso aí, gente. Então, assim, nós precisamos viver, né, o extraordinário de Deus, sabe, dentro do nosso relacionamento. Muitas pessoas acham que a felicidade está lá fora, sabe? Eu vou me separar porque eu vou ser feliz lá fora. Só que a pessoa se engana, porque a felicidade está do lado dela. Então, se essa pessoa não consegue alcançar a felicidade dentro da sua família, lá fora ela não vai conseguir. Então, assim, não desista, sabe, do relacionamento. Não desista do relacionamento. Porque é dentro do seu relacionamento que você vai conseguir superar, que você vai conseguir crescer, que você vai conseguir ser feliz. Aleluia. E agora nós vamos abrir para as perguntas. Então, quando vocês enfrentaram, para quem não sabe, esse casal enfrentou uma enfermidade nesse ano que passou. E como que foi isso, né? Aonde vocês trouxeram, onde vocês tiveram força para enfrentar essa questão, Anderson e Lu? E qual foi o momento, e naquele momento, né, que a Lu foi cometida por uma enfermidade, você teve um momento ali, Anderson e Lu, de desistir do casamento? O diagnóstico veio no dia 23 de dezembro de 2024, às 7 horas da manhã. Eu estava aqui no Five. E quando ela saiu do consultório chorando, e Deus colocou no meu coração: ora por ela, porque o processo vai vir, mas ela está curada.
Então, naquele momento, irmão, eu estava tomado de fé, eu chorei demais, meu Deus. E coloquei a mão no útero dela. E falei com ela, nós vamos passar por esse processo, mas Deus falou comigo que você está curada. Em momento nenhum nós desistimos um do outro. Em momento nenhum. Aí a pessoa fala, mas intimidade. Nós ficamos sem intimidade de maio até junho. Mas eu amava minha esposa todos os dias. Eu orava por ela todos os dias. Nós optamos por mudar a nossa realidade. Ela tinha que se preparar para uma possível cirurgia e nós fomos para academia, corrida todos os dias, malhação todos os dias, oração todos os dias. Sentamos com as nossas filhas porque elas precisavam participar dessa história, mas nós não falamos em dezembro nem em janeiro. Nós falamos no finalzinho de janeiro para a família, sentamos com as filhas. Esse foi o momento mais difícil para mim. Falar com elas que nós teríamos que passar por um processo, mas que Deus estava no controle. E elas precisavam ver em mim a fortaleza que Deus colocou para mim como um sacerdote, como um pai forte, aquele que nutre, aquele que direciona. Mas foi difícil, Everton, foi muito difícil. Mas eu vi na minha esposa uma força que eu não tinha visto até então. Ela em todo momento, amor, fica tranquilo, tá tudo bem, tudo bem. Mas quando eu vi ela chorando, sozinha no quarto, isso acabava comigo. E eu ia pro joelho, falar com o Senhor, Senhor, o Senhor nos prometeu um propósito. O Senhor nos prometeu um propósito. O Senhor falou que juntos nós íamos impactar as gerações através do que o Senhor colocou em nós. E ele respondia para mim, Everton, o processo está acabando. O meu sentimento foi de querer viver todos os dias, aquele dia. A gratidão, ela me acompanha, sabe? Muito, em tudo que eu vivo. Então, assim, o meu sentimento de verdade, sabe, era agradecer a Deus pelo aquele dia que eu estava vivendo e querer viver, sabe? E dar o meu melhor todos os dias. Então, assim, foi isso, sabe? Que o meu sentimento foi isso. Deus, se for amanhã, eu quero viver hoje a plenitude de tudo que o Senhor tem para mim. E foi todos os dias assim, sabe? E a minha família também, sabe? Me deu muita força, sabe? A nossa família é a nossa base. Essa é a verdade. A minha família me deu muita força, me ajudou muito, né? Nesse processo. E graças a Deus estamos aqui, né? Para poder viver, né? Viver todos os dias. E sabe aquele ditado assim, ó, viva hoje como se não houvesse amanhã? É isso. Então, assim, eu vivia dessa forma, sabe? Com gratidão no meu coração todos os dias por Deus, por tudo que Ele tem me proporcionado, né? Nos proporcionado. E é isso. Acho que acho não, tenho certeza, essa é a chave, né? A gratidão, ela é a porta da prosperidade. Então, assim, nós precisamos agradecer. Ah, não tá bom, não, mas vamos agradecer. Vamos agradecer porque esse dia foi Deus que preparou para nós. Amém. E assim, ser cercado de irmãos como aqui no Five, era corrente de oração todos os dias, irmãos. As pessoas orando por nós, era mensagem todos os dias. E aí, Anderson, como é que tá? Deus está no controle. Anderson, cara, eu vi a sua esposa lá na academia. Cara, Deus no controle. Nem os casais que a gente acompanhou via em nós alguma tristeza. Em momento nenhum entrou tristeza, irmão. Em momento nenhum a gente murmurou. Nós agradecemos todos os dias pelo processo que a gente estava passando. Amém.